vamos aprender a usar o present perfect para falar das entrevistas. Eu não vou dar uma aula de present perfect como se eu estivesse no General English, tá, gente? Eu vou dar uma aula de present perfect focada estrategicamente em como você pode usar na sua entrevista em inglês. Porque, às vezes, a entrevista é uma coisa que vai acontecer amanhã. Às vezes, é daqui a uma semana, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui algumas frases em português e vocês vão ver como essas frases são variadas em relação aos tempos verbais que a gente usa em português. Vamos lá. Então, a gente tem essa frase, são todas frases que você pode usar na sua entrevista. Estão em português. Depois eu vou explicar por que eu coloquei em português primeiro. Essa aula é de inglês, tá, gente? Ok, vamos lá. Eu estou nessa área desde 2015. Estou trabalhando em um novo projeto há semanas. Eu nunca perdi um prazo. Eu já liderei muitas equipes com mais de 20 pessoas. Eu tenho estudado marketing digital nesses últimos meses. Eu ainda não terminei o meu mestrado. Então, com certeza, se você já fez uma entrevista aí, com português, inglês, você com certeza já falou algumas dessas frases, correto? Agora, você pode ver que a primeira frase eu usei, eu estou nessa área. O tempo verbal aí em português é o quê? O presente. Estou trabalhando, presente contínuo. Eu nunca perdi um prazo, perdi, passado, né? Pretérito perfeito. Eu já liderei também o pretérito perfeito. Eu tenho estudado aí um tempo verbal composto, né? Eu ainda não terminei. Tá vendo que tem vários tempos verbais em português que são diferentes? E aí, é por isso que o present perfect causa tanta confusão. Vocês vão ver que todas essas frases, a versão delas em inglês, são com o present perfect, minha gente. Vamos lá. I have been in this area since 2015. Tá vendo aí o present perfect, né? A gente vai, já vou explicar já cada caso, cada contexto, cada uso. Então a frase eu estou nessa área, em inglês seria I have been in this area since 2015, ok? Pessoal, ao longo aí da apresentação, quem for tendo dúvida, pode perguntar que eu vou responder. Segundo exemplo, I've been working on a project for weeks. Olha lá, estou trabalhando em um novo projeto há semanas. Present perfect novamente. I have never missed a deadline. Eu nunca perdi um prazo. Present perfect novamente. I have already led teams of more than 20 people. Já liderei aí equipes com mais de 20 pessoas. Tá vendo? Present perfect novamente. I have been studying digital marketing, or I've studied digital marketing in the last months. Eu tenho estudado. Aí, lembra, o tempo verbal composto em português e em inglês ficou present perfect. E, mais um exemplo, I haven't finished my master's yet. Eu ainda não terminei o meu mestrado. Então, como vocês podem ver, várias frases com tempos verbais diferentes em português, em inglês caem todos no present perfect. E aí vamos analisar o uso e o contexto para vocês entenderem? Vamos lá. Quem tiver dúvida pode perguntar, hein? Vamos para o próximo. No primeiro exemplo, a gente tem uma ação que se iniciou no passado e perdura até agora. Então vamos lá. I have been in this area since 2015. Por que eu uso o present perfect nessa frase? Porque ela expressa uma ação, alguma atividade da minha vida que começou em um determinado ponto no passado e ainda acontece no presente. Por isso que quando a gente fala que a gente está em uma área, que a gente está em uma empresa, embora a gente use o tempo presente no português, em inglês tem que ser o present perfect, ok? Então, I've been in this area since 2015. Uma coisa que você começou nessa área e você ainda está nessa área nesse momento. Se você não estivesse mais trabalhando nessa área, não seria o caso do present perfect, aí seria o simple past, ok? Então vamos lá.
Exemplo 2 de contexto, atividades em andamento. I have been working on a project for weeks. Eu estou trabalhando em um novo projeto há semanas. Aí a gente tem o present perfect com uma variação, que é o present perfect continuous. Tem o present perfect simple e tem o present perfect continuous. E aí você expressa alguma atividade que você está fazendo no momento por algum tempo, né? E aí, por que não é I am working on a new project? Se você quisesse só dizer que você está fazendo alguma coisa temporariamente ou no presente momento, né? Mas você quer dizer que você está num período de trabalho. Então, quando tem um período mais longo, e você quer dizer quanto tempo você está nesse período longo exercendo uma atividade, você vai usar aí o present perfect continuous. Então, I've been working on a new project for weeks, for months, e por aí vai. Próximo caso, I've been studying digital marketing in the last month, são nos últimos meses, né? Tô estudando aí, né? Eu tenho estudado, poderia ser também. E aí a gente tem duas possibilidades, I've studied or I've been studying. Então pode ser tanto o present perfect simple como o continuous. Na linguagem coloquial, nesse contexto, o present perfect continuous é mais comum do que o simple. O simple seria aí mais formal, ok? Então, pessoal, quem tiver dúvida aí, pode perguntar, hein? O negócio aqui não está atualizando para mim das perguntas, vou mandar até um hello aqui. Para esse pessoal. Ó, o meu hello apareceu aqui. Então, vamos lá. Então, recapitulando, primeiro caso, há uma atividade que começou no passado e ainda continua no presente, não terminou, como I've been in this area, significa que você ainda está trabalhando nessa área. E outra atividade em andamento, né? Coisas que você está fazendo aí, está ocupando o seu tempo. E o objetivo, quando você fala, é que você está ocupando o seu tempo por algum determinado período. E aí, I've been working on a project for weeks, você quer dizer, né? E por aí vai. E aí, I've been studying digital marketing, or I've studied digital marketing in the last months. E eu tenho estudado marketing digital nesses últimos meses. Ok? Então, dois exemplos aí. Tem uma pessoa aqui perguntando se a pessoa não está trabalhando na área porque está desempregada, mas sempre trabalhou e a vaga é para tal área. Usa-se o present perfect. Sim, né, porque você está ativa na área, embora você não esteja exercendo alguma atividade profissional, mas você está ativa nessa área e a sua intenção é para essa área. Então, você está no mercado. Então, você pode falar. Então, digamos que eu trabalho com, né, project management, né? Eu trabalho com gerência de projeto, mas já faz 2 meses que eu não tenho nenhuma oportunidade. Mas é uma área que eu estou inserida, então eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre lendo, eu estou disponível para consultoria e projetos freela, né? Então eu posso falar, I have been in the area of project management for about 5 years now. Né? Então você está nessa área, mesmo que não esteja exercendo a atividade profissional, mas não é porque você quer estar na área atuante. Você está atuante, você está ativo e disponível, pode sim, ok? Então, é isso mesmo. Aí a pessoa perguntou, ou simple past. Bem, se você fala simple past, você corre o perigo da pessoa achar que você não quer nem mais entrar nessa área. Então, se você falar assim, I worked with project management for 5 years, and it was a great experience, aí você começa a botar tudo no passado, né? Pode aí surgir uma dúvida se você ainda quer estar nessa área ou não, né? Mas, assim, tudo vai depender de como você colocar na hora, mas o present perfect para áreas onde você está ativo, atuante, querendo atuar, né? É uma possibilidade, sim, melhor. Ok. E aí, novamente, atividades em andamento, né? Coisas que você está fazendo por algum tempo. Ok? Vamos para os próximos exemplos. Quem tiver dúvida pode perguntar. E aí, nós temos aí o exemplo de experiências de vida. Aquelas coisas assim, nunca fiz alguma coisa ou já fiz alguma coisa. Então, como é que fica? I have never missed a deadline. Nunca perdi um prazo. Então, eu estou me referindo a experiências da minha vida. Você pode ver aí que não tem nenhuma referência de tempo, não fala quando, né? E é experiências da minha vida, porque eu estou viva ainda, as minhas experiências estão acontecendo. Então, aí usa-se o present perfect, tá? Então, aí a gente tem I have never.
Você pode pensar algo que você nunca fez. I have never traveled abroad. Nunca viajei na minha vida. I have never been on an airplane. Nunca estive na minha vida num avião. Por aí vai. Experiências de vida, coisas que você nunca fez, ok? E a outra são coisas que você já fez. Então, I've already led teams of 20 people. Então, aí, já liderei equipes. I have already spent days in a meeting. Né? Tem gente que fica, né, em reuniões, assim, dias, experiências de vida. I have already helped my company achieve a good numbers. E já ajudei a empresa várias vezes a atingir bons números. Então, tudo que você já fez nas suas experiências de vida, você pode usar I have already done something. E no próximo exemplo, no número 4, use o contexto, ações ou tarefas não terminadas, coisas que não estão terminadas ainda. Então, tem I haven't finished my master's yet. Eu ainda não terminei meu mestrado. Vou terminar, tenho intenção de terminar. Mas aí você diz I haven't finished my master's yet. Ok? Então é isso, pessoal. São esses exemplos de uso e contexto. Ok? Agora, vamos ver a forma, né? Por que eu estou falando da forma depois que eu falei do contexto? Porque na forma, desculpa, no contexto, vocês já puderam ver aí exemplos de frases e vocês puderam observar um padrão aí. Vamos ver se vocês observaram que tem um padrão em todas as frases que tem o present perfect. Nossa, o que é isso? Apareceu uma coisa aqui que é inusitada. Né? Então, vamos lá. O present perfect simple tem a seguinte forma. Have ou has mais um past participle. O que é o past participle verb? Lembra quando você estudou inglês e aí tinha os verbos irregulares? E aí tinha aquela coluninha, né? Por exemplo, do é o presente, infinitivo. Did é o passado, simple past. E done era aquela terceira lista da coluna, né? A terceira coluna da lista, que é o past participle, que em português é como o nosso particípio passado. Tá? Então, para verbos regulares, mantém a mesma forma do simple past, mas para verbos irregulares, tem uma terceira forma. Então, aí, olha o exemplo. I have, sempre com o auxiliar, que pode ser have ou pode ser has. Né? I have been married for 15 years. Nós temos o have por causa do sujeito I. Se fosse you, também seria have. You have. Se fosse we, também seria we have. A mesma conjugação do have no presente, lembra? Né? They have. Se for nomes no plural, né? The children have. My parents have. Ok? Depois vem aí o participle, esse been. Quem é que sabe aí qual é o verbo, né? Qual é o verbo do infinitivo desse particípio aí, been? E aí? O been é o particípio do verb to be. Isso aí, ó. Débora, rapidinho, falei, to be. Então, no infinitivo be, presente is, are, passado was, were, particípio been. Ok? No próximo exemplo, Kelly has lived in Canada since 2010. Por que é has? Por que é has e por que não é have? Alguém sabe? Quem sabe? Isso, porque é a tal da terceira pessoa do singular, né? He has, she has, it has. Então, nomes no singular tem que ser o has, que é a mesma conjugação. Prestar atenção, é muito fácil errar isso, né? Muito fácil. E aí a gente tem um particípio aí que é molezinha, né? Porque é os verbos regulares, é só usar a mesma forma do simple past. Kelly has lived in Canada since 2010. Então, essa é a forma afirmativa do present perfect simple. Vamos agora para a forma negativa. Phil hasn't sent the report yet. Então, Phil é he, né? Então, tem que ser o has. Qual é a negativa do has? Hasn't, que é a forma reduzida. Você pode também falar has not. Fica muito formal, é mais longo, né? Então, hasn't é a forma mais usada porque é menor. Mas não está errado se você falar has not. Phil has not sent. Soa bem British, né? Bem formal. E aí a gente tem o sent, que é o
simple past e o past participle do send. Quem sabe aquele verbo enviar, né? Send. Phil hasn't sent the report yet. O Phil não mandou o relatório ainda. Olha o yet aí, ainda. Toda vez que você for usar o ainda como yet no present perfect, tem que ser uma frase negativa, hein, gente? Não pode ser uma frase afirmativa. Tem que ser sempre numa frase negativa do present perfect. Ok? E o próximo exemplo, they haven't checked the documents. E aí, quer dizer que eles ainda não checaram os documentos. Você pode ver que aí eu não botei a palavra ainda. Eu não botei yet, não precisa. Já expressa isso. Se eu disser, oh, they haven't checked the documents. Então, quer dizer que eles não fizeram uma coisa que eles deveriam ter feito. Não fizeram ainda. Pode ser que eles até o fim do dia façam, né? Em português, eu teria que usar o ainda para reforçar isso. Mas em inglês, só o present perfect já dá essa ideia. Mas você pode colocar o yet aí também, né? Eles não fizeram isso ainda. They haven't checked the documents yet. Maybe by the end of the day, né? E aí, um exemplo de pergunta. Have you finished that report? E aí, você já terminou o negócio que eu mandei você fazer? Então, estou na expectativa que você termine. E aí, essa é uma pergunta. Have you finished that report? Se você pediu para alguém fazer alguma coisa e quer saber se a pessoa fez ou não fez, a pergunta é com o present perfect. E aí, novamente, prestem atenção, não tem nenhuma expressão de tempo aí, hein? Só tem mesmo uma pergunta. Então, variações, né? Outros exemplos aí de pergunta. Have you had lunch? E aí, você já almoçou? Have you had lunch? Have you, I don't know, deposited the money? E aí, você já depositou o dinheiro? Então, quando você pergunta para alguém, quer checar se a pessoa fez alguma coisa que você pediu, aí você usa o present perfect, ok? Muito bem. Vamos agora para a forma do present perfect continuous, que é uma outra forma. Tem o present perfect simple, como vocês acabaram de ver, e o present perfect continuous. Então, aí, novamente, a gente tem o have e o has, dependendo do sujeito. Mas o que tem de diferente? Nós temos o been fixo. Todas as frases do present perfect continuous terão o been. Mas o verbo no ing, na forma do gerúndio. Não é present continuous, gente. Present continuous tem que ter o verbo to be, né? Is, are. É o ing, que é o gerund, que é o gerúndio. Eu acho a forma do present continuous mais fácil, né? Porque o present perfect você tem que ficar lembrando do participle. Nem sempre a gente lembra. Mas esse aí é só botar o ing, né? E aí tá tranquilo. Agora aí, olha o exemplo. I've been reading contracts for hours. Né? Nossa, eu tô lendo esses contratos por horas, estou cansado. Por que eu optei por usar o present perfect continuous? O present perfect continuous, ele dá conta de uma ação que eu comecei no passado e ainda estou fazendo, assim como o present perfect. Mas qual a diferença? Ele reforça a repetição cansativa de alguma atividade. Então, nesse sentido, né? Então, se você falar, today você terminou o dia e vai falar das coisas que você fez, né? I have read so many reports today. I'm so tired. Então, você está lá cansado. Você está só informando o que você leu. Agora, você quer realmente expressar que você fez uma atividade repetitiva? I've been correcting tests all morning. Nossa, eu tô corrigindo prova já a manhã inteira, tô cansadérrima. Então, se você optar por falar o present perfect, né? Nesse exemplo, I've read contracts for hours now, né? Você tá focando só na atividade em si que você fez ou não fez alguma coisa. Agora, se você falar I have been reading contracts, é uma ação intensa que tá te deixando cansado, ok? Um outro exemplo, Phil hasn't been feeling well, né? Então, ele não está se sentindo bem nesse momento, porque começou a passar mal cedo, e aí, depois, ele foi lá e continuou se sentindo mal. Então, por isso que é o present perfect continuous. Se você falar, Phil isn't feeling well, é só um fato de que ele não está bem. Agora, se você disser, Phil hasn't been feeling well, você tem uma ideia de que ele já está há mais tempo sofrendo. Então, present perfect, né, continuous. Às vezes é confundindo com present continuous.
Mas o present continuous é mais imediato, uma coisa que está acontecendo agora. O present perfect continuous é uma coisa que está acontecendo já faz mais tempo que está acontecendo agora. Então, dá essa sensação de, né, intensidade. E aí, um exemplo de pergunta. Have you been investigating this problem for long? Né? Então, você já está investigando esse problema já faz muito tempo? Porque eu sei que a pessoa começou a investigar o problema faz tempo e eu estou vendo que ela está fazendo isso agora. E eu estou vendo que ela está aí no meio de um monte de papel, desesperada, estressada, então eu faço essa pergunta. Have you been investigating this problem for long? E aí, mais um exemplo de present perfect continuous. Mais uma vez, eu estou sempre dando uma tradução para quem realmente não está muito familiarizado entender, e aí vocês vão ver que sempre, né, tem um presente, tem um tempo aí no português que é um pouco diferente, por isso que não dá para a gente ficar traduzindo, né? O que você tem que fazer é entender a situação e o contexto. E aí você pegar as frases que são importantes e tratar essas frases como itens de vocabulário, né? Expressões. Isso é uma expressão. Se você ainda não domina todas as regras do present perfect simple ou continuous. Então é isso que a gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho. Então vamos lá, quem tiver dúvida aí pode mandar que eu respondo. Quem estiver ao vivo no Instagram, quiser entrar nessa sala de aula, vai lá na bio, com o link você consegue acessar essa aula. Então vamos lá. Agora, right or wrong, vamos fazer um exercício. 3 frases. Eu quero que vocês olhem para essas 3 frases e me digam right or wrong. Essas frases estão corretas ou essas frases estão erradas? E aí? O que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. A primeira frase, né? I haven't never worked with the system. Será que essa frase está certa? I am a manager for 10 years now. Será que está certo? My current boss has been to many different countries. Será que está certo isso? E aí, gente? O Joel está dizendo aqui que a segunda está errada. A Aline falou wrong, mas Aline, é tudo wrong? Não tem nada certo. Tá tudo wrong. E aí, pessoal do Instagram, o que vocês acham? Right or wrong? Posso mostrar as respostas? Vou mostrar, hein? Então, vamos lá. Ih, ó. Tem gente já dando aqui os pitacos. Tudo wrong. Ok, vocês estão vendo as respostas aí, né? Vamos agora entender por que tem coisa certa e que tem coisa errada aí? I haven't never. Never, ele já é uma forma negativa, né? Um advérbio. Never, né? Nunca, já é uma negativa. Então, é como se você falasse eu não nunca, né? Fica estranho. Então, se você usar o never, o have vai estar na afirmativa. Então, a frase correta é I have never worked with this system. Ok? Então, não pode dizer I haven't never. Ok? Então, never no present perfect, sempre com o have na forma afirmativa. Por que não pode ser I am a manager for 10 years? Se você disser I am a manager, tá certo. Você está apenas expressando um fato aí da sua vida profissional. Mas aí você colocou for 10 years now, né? Então, estou completando já 10 anos. Até agora, 10 anos. Então, você está se referindo a algo que começou no passado e está continuando, certo? Quando você diz o tempo. Então, tem que ser o present perfect. Esse é o erro mais comum dos brasileiros. Porque a gente usa o presente simples para expressar coisas que começaram no passado e estão acontecendo no momento, não é? É o mesmo exemplo do I am married. Já fiz um vídeo aí, quem for lá no IGTV, tem um vídeo onde eu falo da diferença de I am married and I have been married. Quando eu falo I am married, eu estou focando só no meu estado civil. Mas se eu falo I have been married for 10 years, eu estou focando no tempo em que eu estou casada. Aí se eu ficar pensando em português, vai ser tudo no simple present, né? Português e no presente. Então, a resposta correta é I have been a manager for 10 years now. O João Roberto perguntou, I am a manager by 10 years now. No, I'm sorry.
I'm sorry, for 10 years. I have been a manager for 10 years now. Quer dizer que, né, eu tenho por todo esse tempo, né, eu tenho exercido essa atividade profissional, tenho estado nesse cargo, ok? Então, para falar I am a manager, é só para informar a sua ocupação, a sua posição profissional. Botou tempo, tem que ser o present perfect, ok? Tá acontecendo ainda agora, é verdade agora, I have been a manager. Se você foi no passado, não é mais? I was a manager, ok? E o último, my current boss has been to many different countries. Tá certinho essa aí, não tem problema nenhum, né? Lembra lá do contexto e uso que a gente falou de experiências de vida, né? Experiências. Eu estou falando, né? Estou fazendo aí fofoca do meu boss, do meu patrão, falando que ele é um cara muito viajado. Então, my boss has been to many different countries. Eu estou falando das experiências de vida dele, né? Agora, notem que eu não disse quando ele esteve em determinados países. Tá vendo? Então, toda vez que você for expressar experiências de vida, experiências profissionais, né? Você pode sim se referir ao passado, porque as coisas que você fez estão no passado. Mas você não vai dizer quando. Se tiver informação quando, então não é present perfect, tá bom? Então, esse exemplo aí está correto, não está errado. Ok? Então é isso, minha gente. Esse foi o exercício aí rapidinho, só para vocês terem uma ideia, entenderem melhor. Dúvidas aí? Podem mandar mensagem. Opa! Time for practice. Aí eu vou aplicar um pouquinho da metodologia de treinamento para entrevistas em inglês para vocês, né? Eu quero que vocês escolham daqueles exemplos lá, e eu vou mostrar vou voltar no slide dos exemplos, e façam um exemplo personalizado, algo que realmente você poderia falar na sua entrevista em inglês. Ok? Vamos fazer esse exercício? Escolhe uma lá, pode escrever aqui, né? Então vamos lá, vou botar naquela lista maior, que tem... Engraçado, você muda o negócio, dá um bug, parece que o computador vai entrar em colapso. Tá aí, ó. Dessas 5 frases, quais delas, escolhe uma, pode fazer com todas também, se quiser, só que eu acho que não vai dar tempo. Então, pensa aí, o que você poderia falar na entrevista de inglês com algumas dessas frases? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a frase e vai adaptar para o que é a sua realidade. Então, quando eu falo I've been in this area, pega this area e bota a sua área. Is it HR? Is it management? Is it project management? Is it innovation? Is it information technology, IT? Is it teaching? Então, você vai colocar aí, ó, I have been in this area, or I have been in the area of marketing, advertising, ciência, e aí bota o ano que você começou. Ok? Então, a Aline fala, I've been secretary for 7 years. Só não esquece do artigo, Aline. I have been a secretary for 7 years. Se você quiser, Aline, soar ainda mais, né? Mais natural, você bota a palavra now no final. Now dá essa coisinha até o presente momento. Então, fica bonitinho, ó. I've been a secretary for 7 years now. Olha que lindo você falar isso na entrevista, né? Super legal. Yes, I've been working on a project. Pode ser também, por exemplo, se você está fazendo um trabalho de consultoria, né? I have been consulting for some companies. Né? O que mais? I have already led. Então, alguma coisa que você já fez, que você acha que vai ser impactante falar na entrevista, é uma boa, hein? I have already led teams. Se eu, por exemplo, posso falar que I have already taught in an airport. Eu já dei aula no aeroporto. Na verdade, eu dei aula dentro do táxi antes de chegar no aeroporto. I have already taught in a taxi. Então, uma experiência que eu tive. Então, isso aí é muito legal você colocar em algum momento da entrevista para reforçar alguma experiência relevante que você tenha. Ok? Então, temos uns exemplos aqui. Ó. I've been working with facilities since 2004. Yes, that's right. Very good.
né? Você poderia falar I have worked and I have been working. Ih, caramba, deixa eu voltar aqui que perdi umas mensagens aqui. The facilities, I've been working as an electrician, né? Ó, quando você fala da sua profissão, tem que botar o artigo antes do job, hein, minha gente? Então, ó, I've been working as an electrician since 2015. Né? I've been a secretary for 7 years now. Very good. Então, quer dizer, você escreveu, depois escreveu correto, você reforçou. Very well. I've been studying English since I was 15. Very well, very good. Eu sou consultora ambiental. Vamos lá. I am an environmental consultant. Então, ambiental do meio ambiente, né? Environment. I am an pode ser environment consultant. Eu acho que environment consultant é melhor. I'm an environment consultant since 2017 ou 2017. O João Roberto perguntou, I was purchased about 8 years. Eu não entendi bem o que você quis dizer aí, João. Que você trabalhou na área de purchase, na área de compras, né? E não ficou claro para mim qual o exemplo. Mas, enfim, tem alguém aí com mais algum exemplo? Pode escrever aí que depois eu olho. Ah, tá, comprador, né? Entendi. Sales é compras, mas no sentido de... Na verdade, sales é vendas, né? A Débora perguntou aqui. Sales é a área de vendas. Então, purchase... Né, tem umas empresas que têm área de procurement and purchase, né? Que são as pessoas que fazem pesquisa de preço e fazem as compras, né, das coisas. Eu acho que você pode falar purchase area, né? I have worked in the purchase area for or since 2000 and something, or for 8 years. Okay? I've been studying Python for years. Legal. Tá, faltou a purchaser, né? Purchaser. Well, eu preferiria falar que você está nessa área, já atuando nessa área. Tá? Mas se você está familiarizado também com purchase, pode ser. Aí vai ter que ser I have been. I have been a purchaser for, né? Se você ainda está atuando nessa área. Mas in the purchase area. Aí aqui no caso fui comprador, você não é mais, então você vai ter que botar no simple past. I was a purchaser for 8 years in this company. Aí você fala das experiências que você teve, né? Ok? Buyer. Aí você tem que ver qual é o jargão da área, né? Pode ser purchaser, pode ser buyer, né? As empresas às vezes colocam jargões diferentes. A área é purchase. Então, se você falar in the purchase area for the company, com certeza você não vai errar, tá? Então, às vezes a gente tem um termo técnico, mas às vezes tem um termo que a empresa usa. E principalmente se a empresa lida com muitos estrangeiros que não são nativos da língua inglesa, você tem muitas variações. Eu já corrigi um aluno num termo técnico que eu sabia, que eu tinha estudado Business English, ele falou, mas na empresa a gente usa esse termo aqui. Aí eu falei, mas os clientes, né, os seus suppliers, os seus clients, são da onde? Aí ele falou vários países onde o inglês não é a primeira língua. Então, assim, é bom pesquisar qual é o jargão da sua área, né, do que, de repente, ficar traduzindo os termos técnicos, né? Às vezes o termo técnico que é usado nos Estados Unidos não é o mesmo usado aí na Itália, né? Na Itália eles usam o termo técnico em inglês, mas nos Estados Unidos não é. Então, é bom pesquisar dentro da sua área, dos materiais e tudo mais. Tem um exemplo aqui, I've been working for chemistry industries. Chemistry é química de escola, da matéria da escola, né? Aí, de repente, valeria mais a palavra chemical industries, né? Que chemical tem a ver com química, né? De produtos, e chemistry é química de matéria da escola, né? Ok. Very well. Alright. Então, esse é um exercício que se faz, por exemplo, né, num treinamento, né? Vocês viram que, primeiro, eu lancei aí os contextos, todos eles focados na área profissional. Vocês entenderam um pouco a forma para relembrar, a forma para também não cometer erros de gramática gritantes. Mas se aparecer aí um she have na entrevista, né, pode acontecer, não se assustem com isso.
Mas se você treinar a frase certinha, você vai conseguir falar melhor na sua entrevista e ter mais segurança.